Olá, mulheres! Eu sou a doutora Liz Helena, nutricionista. Tenho lúpus desde 2013 e hoje nós vamos falar sobre a relação dos remédios com o emagrecimento. Roda a vinheta. Você já reparou que depois que você iniciou o tratamento com os remédios para o lúpus, você engordou? Você acha que os remédios contribuíram para o seu ganho de peso? Pois é, nós vamos falar sobre isso hoje. O fato é que alguns medicamentos realmente contribuem para que você se sinta mais inchada, para que você tenha mais apetite, e isso faz com que, alinhada a uma alimentação desregrada, você tenha a faca e o queijo na mão para o ganho de peso. Qual que é o problema disso? O problema disso é que muitas vezes nós ficamos reféns dos sintomas dos medicamentos. Por exemplo, o corticoide é um remédio muito presente no tratamento do lúpus, né? O corticoide, a hidroxicloroquina. E o corticoide em si, ele gera uma fome enorme, né, nas mulheres que geralmente usam ele como forma de tratamento. Além disso, ele também causa um inchaço por si só. Então, são dois fatores aí que já contribuem. E aí, se você tem uma fome monstruosa, né, com um inchaço que já contribui para que você se sinta mais pesada, e você come tudo que vê pela frente, se você tem uma alimentação rica em muitos carboidratos, muitos alimentos maçudos, muita coisa doce, muita gordura, muitos produtos industrializados, isso vai contribuir para que você de fato engorde. E aí, doutora Liz, o que eu faço? Então, para eu me tratar, eu tenho que realmente estar com um peso mais alto, eu tenho que aceitar isso, ou eu tenho que parar de usar os remédios? O que eu faço? Primeira coisa, não deixe de tomar os remédios que foram prescritos para você. Você precisa desses medicamentos para ajustar o seu tratamento. Mas existe um terceiro fator, né? Existe a doença, existe os remédios e existe a alimentação saudável. Quando você inclui uma alimentação saudável no seu estilo de vida, no seu dia a dia, não tem como você reforçar esses sintomas dos medicamentos. E te digo mais, ainda é possível, com alimentação saudável, você melhorar os efeitos da doença que fazem com que você diminua a quantidade ingerida de medicamentos. Ou seja, uma coisa está relacionada à outra. Se você tem a doença, toma muitos remédios e come mal, você vai reforçar esse ciclo de cada vez mais ganhar peso, cada vez mais estar inchada. Mas, se você se alimenta bem, tendo a doença e tomando os remédios, você vai melhorar os sintomas da doença e automaticamente diminuir a quantidade e efeitos de medicamentos. Ou seja, você precisa começar a se alimentar bem, a incluir isso na sua vida. Isso é muito importante. Existem 3 vias. A primeira via é o que a doença causa em mim. De fato, o lúpus, ele não tem nada a ver com ganho de peso. Existem muitas mulheres que, pelo contrário, acabam emagrecendo muito com a doença, né? Mas o lúpus te dá dores articulares, queda de cabelo, fadiga excessiva. Tudo isso é causado pela doença, que é uma doença inflamatória. Ou seja, o seu corpo já é inflamado naturalmente por conta do seu diagnóstico. A segunda via são os medicamentos, os remédios. Os remédios, sim, te causam fome excessiva, te causam inchaço, muitas vezes te causam náuseas, dores de cabeça, em algumas mulheres espinhas, em outras um apetite muito grande de alguns alimentos específicos, de muito carboidrato, de muito doce. E a terceira via é a alimentação,
que é uma alimentação justamente como eu acabei de falar, muito carboidrato, muito doce, muitos produtos industrializados, muitas gorduras ruins. Ou seja, se você tem a doença, toma os medicamentos e se alimenta mal, você tem tudo que contribui para que você não emagreça, para que você ganhe peso cada vez mais, se sinta cansada, tenha sua autoestima baixa, né? Então você precisa ajustar essas vias. E o que é importante te dizer? Que se você ajusta a terceira via, que é a via alimentar, você consegue ajustar todas as outras. Você consegue ajustar a doença, os sintomas da doença, porque se você tem uma alimentação anti-inflamatória, você para de reforçar os efeitos da doença, que são inflamatórios, e automaticamente você fortalece não só o seu sistema imunológico, mas o seu intestino para lidar com os efeitos dos medicamentos. E além disso, melhorando os sintomas da doença, você também pode diminuir a quantidade de remédios que você utiliza. Ou seja, a alimentação é a chave para que você possa chegar, inclusive, numa possível remissão. Para que você melhore todos os outros pilares, todas as outras vias. Eu tenho um exemplo de uma aluna minha do protocolo autoimune 7/7, ela me mandou mensagem e ela falou o seguinte: esses dias, semana passada, Liz, estou muito feliz, já se foram 14 quilos no total e eu fiquei maravilhada. Por quê? Porque ela permaneceu no protocolo, ela entendeu de fato que é viver o protocolo autoimune 7/7 e o protocolo autoimune 7/7 tem como principal pilar a alimentação. Ou seja, isso é possível. E não sou eu que estou te dizendo que é possível. Existem testemunhas que dizem que é possível. Existem exames que comprovam que isso é possível. Então, comece já a se preocupar com a sua alimentação. Como que eu posso fazer isso, doutora Liz? Comece a diminuir a quantidade de alimentos industrializados que você consome. Comece cortando, por exemplo, a quantidade de doces, de refrigerantes, de bebidas industrializadas que você consome, né? Se você consome pão todo dia, corta esses pães, come outra coisa no seu café da manhã, por exemplo, faz um ovinho ali mexido, põe um pouquinho de chia, consome. Faz um abacate, por exemplo, uma abacatada com leite de coco e consome no seu café da manhã. Você pode ir mudando essa realidade alimentar aos poucos. Mesmo que você hoje não me diga assim, Liz, eu não tenho tudo que o protocolo autoimune oferece, eu não tenho acesso a isso hoje. Mas é possível sim ir mudando a sua alimentação e usufruindo os efeitos disso. Ou seja, a alimentação é um fator fundamental para quem tem lúpus, por mais que a maioria da população desconheça isso, mas sim, ela tem um grande efeito. Esse foi mais um dos meus vídeos. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, está aqui embaixo o meu Instagram, @LizHelenaAutoimune. Curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e faça parte também do meu grupo secreto do Telegram. Lá eu posto todas as informações dos meus conteúdos em primeira mão para vocês. É isso, esse foi mais um vídeo e até mais!